E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para o vídeo de hoje eu trago aqui vou mostrar aí alguma configuração, como funciona aí basicamente o fone sem fio, que eu já trouxe aqui o unboxing. O link estará aqui na descrição do vídeo caso você não tenha visto, tá ok? O vídeo vai ser meio longo aí, mas enfim, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Conheça a Gearbest, loja parceira aqui do canal, onde você encontra diversos acessórios, gadgets, vestuários, eletrônicos e mais. E acessando pelo link da descrição você estará ajudando muito, e sem falar dos descontos e das diversas formas de pagamento que você irá encontrar na loja. E bem pessoal, voltando aqui, estou aqui com a case, né? Vou mostrar aqui a case, vou ensinar como carregar e as configurações aí do fone, tá ok? E se você não é inscrito, peço para se inscrever aqui no canal. Vocês podem ver que os fones dentro da case não caem de jeito nenhum, como vocês podem ver, não cai mesmo, porque tem uma espécie de imã, né? O fone vai encosta na case e gruda aí, não tem como cair, tá ok? Então você talvez não sabia, então continue assistindo o vídeo, tá ok? Bem, aqui vem, aliás, a caixa ou o fone vem aí com um cabo USB, uma entrada USB que dá para você plugar aí no computador, powerbank ou no carregador, e a outra parte é a entrada Lightning, né? A entrada Lightning do iPhone, né? Se você nunca viu, esta é a entrada do iPhone, né? E caso você tenha um iPhone, um cabo de iPhone, não será necessário utilizar esse cabo que já é bem curto mesmo, tá ok? Então vem com cabo USB, a entrada USB, outra entrada é Lightning, né? O cabo do iPhone, né? Melhor dizer. E basicamente a case vem assim, desse jeito, né? Os fones já vêm colocado aí, ok? Os fones têm carga e também a case deve ter carga, tem uma bateria. As duas coisas têm carga. O fone tem carga, tem bateria, e a case também tem bateria, né? Vocês podem ver o design da case, é bem simples, bem minimalista. E aqui embaixo a entrada, né, para você poder inserir aí o cabo e poder fazer o carregamento da case, tá ok? Você apenas irá carregar a case e a case irá dar carga para os fones. Aqui bem na parte de frente, né, temos aqui o nosso botão, que é para você poder dar um clique e fazer o carregamento aí dos fones, tá ok? Então basicamente é isto, tá ok? E plugando aqui o cabo, vocês podem ver que vai estar fazendo aí carregamento, vai estar piscando um LED vermelho, como vocês podem ver aqui, tem uma luzinha vermelha piscando aqui por baixo, dando sinal de que está sendo efetuado aí o carregamento na case, ok? E dica, recomendo que você não carregue a case com os fones dentro, tá ok? O pessoal fica dizendo aí que pode dar problema aí na bateria do fone, então vai fazer com que os seus fones durem menos. Então eu recomendo que você carregue assim, desse jeito, né? Os fones devem estar fora e a case deve estar aí carregando sem os fones por dentro, tá ok? E vai ser desse jeito e você vai salvar, ou seja, o tempo de vida dos seus fones vai poder melhorar, tá ok? Então basicamente é isso, bem simples, né? E quando terminar o carregamento vou poder mostrar como é que vai ficar, né? No caso assim, desse jeito, piscando, está carregando, tá ok? Então vamos aguardar aqui terminado o carregamento para vocês poderem ter uma noção de como é que fica, tá ok? Para vocês perceberem se o carregamento foi terminado, ok? Lembrando, se você não é inscrito, eu peço para se inscrever aqui no canal, tá ok? Se inscreva no canal, que isso é muito importante, você estará ajudando na divulgação, ou aliás, no crescimento do nosso canal, tá ok? Assim nós iremos crescer. Basta você clicar no botão se inscrever e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E bem, como vocês podem ver, a luz parou de piscar. Isso quer dizer que o carregamento da case foi concluído, tá ok? Então a partir daqui você já pode retirar o cabo, tá ok? Depois de retirar o cabo vai ficar uma luz azul e vai apagar, né? Simbolizando que já tem carga completa, tá ok? E vocês podem ver que já apagou, ok? E agora vou ensinar para vocês como carregar aí os fones, tá ok? Então
o vídeo é bem detalhado, né? Apesar de ser longo, não tinha necessidade, né? Então, ok? Para você poder carregar aí o fone, você simplesmente vai ter de inserir. No caso, vou ter de cortar aqui para poder inserir. Estou utilizando apenas um braço. E bem, voltando aqui, já inseri aqui o fone. Você vai inserir os fones não entram do mesmo lado, apenas um entra de um lado, o outro do outro lado, tá ok? E você vai basicamente inserir os fones e fechar e vai dar um clique neste botão aqui do meio, tá ok? Bem simples e bem fácil para poder carregar. Inserir o fone na case, você vai ter de dar um clique neste botão do meio para poder carregar aí os fones, né? Caso o fone esteja sem carga ou seja a sua primeira utilização, né? Vou dar um clique neste botão aqui do meio para poder iniciar o carregamento no fone. E vocês podem ver que vai acender um LED azul por baixo e bem aqui do lado dos fones vai acender aí o LED vermelho, simbolizando que o fone está carregando, tá ok? Vou poder apagar aqui a luz, desligar o flash para vocês poderem ter uma noção de como é que vai ficar a luz, né? Desse jeito não está se vendo, tá ok? E bem, como vocês podem ver, o fone está carregando. Eu disse que vai ficar uma luz azul, vai ficar desse jeito. E aqui os dois fones carregando, né, com as LEDs do fone vermelho, tá ok? Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver. Vocês podem ver que os dois fones estão carregando. De vez em quando dá uma desconectada aí por conta de você poder mexer aí nos fones, né? Mas é só você fechar a case que estará tudo bem, tá ok? Então basicamente os fones estarão carregando ali e vou poder mostrar como é que você vai saber se os fones já carregaram. Então esse vídeo é super interessante, já merece o seu like. Deixa o seu like se você ainda não deixou o seu like, isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo. E eu sou assim e você irá me ajudar a classificar, né, os meus vídeos, né? Então, ok? Então vamos aguardar aqui para você poder ver como é que fica após o carregamento dos fones. Vocês podem ver que já apagou um LED, vamos aguardar, o outro LED também irá apagar, tá ok? Basicamente ele pisca azul e depois apaga, tá ok? Isso quer dizer que o carregamento foi concluído e este último LED é desligado. Só assim você já sabe que os seus fones estão prontos para serem utilizados. E bem, a partir de já vamos aqui para a configuração do nosso fone, né? Bom saber é que estes fones, ou seja, esse modelo, o i11 da TWS, é sensível ao toque, né? Temos aqui alguns furinhos, como vocês podem ver aqui embaixo, para o seu carregamento, né, na case, né, aquele encoste básico lá na case para poder carregar, tá ok? Também temos o mesmo modelo nos ambos lados, tá ok? Vocês podem ver que bem no fone, se você tiver o fone, irá notar aí que vai ter um furinho, tá ok? Vocês podem ver que vai ter um furinho ali onde é que estará a LED, né, que vai indicar se está carregando ou não, e bem a parte de cima desse furinho terá aí o sensor, né, a parte sensível ao toque, onde você vai poder dar os comandos, tá ok? Isso serve para os dois fones, você pode dar o comando para poder atender chamada e para poder ligar você vai dar um toque, né? Vai pressionar, vocês podem ver que já começou ligando aí. Também para o outro fone também vai ser a mesma coisa, você vai dar um toque, né? Vai pressionar um pouco, alguns segundos e vai ligar. Desse jeito ele já está fazendo aí a conexão e basicamente a conexão foi feita, né? E vocês podem ver que um fone já foi desligado, ou seja, já fez a conexão com este primeiro fone que eu liguei. E este primeiro fone fica piscando, aguardando a conexão com o seu dispositivo, seja celular, computador ou qualquer dispositivo que tenha Bluetooth para poder conectar aí esse fone, tá ok? E feito isso, após você fazer a conexão com o seu celular, essas luzes irão parar de piscar, né? E basicamente é bem simples, tá ok? E para outras funcionalidades, se você estiver ouvindo música, um toque vai parar aí a sua música, tá ok? Um toque vai parar a sua música, duplo toque, né? Um toque no ambos lados vai parar a música, duplo toque também no ambos lados e vai poder diminuir o volume, né? O triplo toque irá passar a música e o triplo toque no outro lado irá voltar a música, praticamente pular para frente e pular para trás, ok? Bem simples e bem fácil. E se você for a pressionar muito longo, irá desligar aí o fone, ok? E se tiver uma chamada, você dar um toque, irá atender a chamada. Então basicamente é bem simples, né? Um toque para a música, dois toques diminui o volume ou aumenta o volume, dependendo de qual for o lado. Triplo toque pula a música ou volta a música, dependendo
de qual lado for, ok? E um toque na chamada irá atender a chamada, e se você pressionar por 5 segundos, irá ativar aí o Google Assistente. Se você pressionar por mais de 5 segundos, irá desligar o fone. Como vocês podem ver, assim, um fone desligado, o outro é que irá assumir o controle. Também vou desligar, hein? Ou seja, você pode usar apenas um fone, né? Se você quiser poupar carga, né? Você liga lá fica ouvindo música por, sei lá, 2, 3 horas, e depois vai botar para carregar e fica ouvindo música no outro fone por 2 ou 3 horas. E praticamente você irá completar 6 horas de música, né? Se você usar os dois, você vai completar simplesmente 3 horas de música. Então basicamente é isso. Liguei e desliguei. Vocês podem ver, ele vai ficar fazendo a conexão, tá ok? E após ele fazer a conexão, um dos fones irá apagar e irá ficar um fone esperando aí a conexão com o dispositivo. Basicamente é isso. Em próximo vídeo eu irei ensinar como conectar no celular. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Dúvida, deixe seu comentário. Fui!